de Jesus, Pai amado, eu peço pelo seu filho. Ó Senhor, a palavra já está pronta, Senhor. A palavra é perfeita. Ó Senhor, mas eu oro, Pai amado, pelo seu pregador. Venha ungir seus lábios, venha dar autoridade para ele agora em nome de Jesus. Prepara os seus filhos, prepara a terra, Senhor, do seu coração, para que a semente, Senhor, que vai ser plantada venha germinar em nome de Jesus. Amém. Seguindo o padrão aqui é mesmo tamanho, né? Tudo mesmo tamanho aqui certinho. Então, gente, paz, igreja, amém? Glória a Deus. Vamos olhar para Jesus hoje, amém? Vamos olhar para Jesus? Amém? Glória a Deus. Olhe para Jesus. Queridos, motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês hoje. É uma honra poder estar ministrando aqui. Tenho certeza que tem muitas pessoas aqui abençoadas que poderiam estar aqui nesse lugar também ministrando. Então, para mim é uma honra poder estar aqui falando para vocês hoje. Quero agradecer aos meus convidados, meus primos, meu irmão, a galera que está aqui. Para mim é uma alegria. A nossa família é uma família meio grande. Do lado da minha mãe, ali eles foram em 18 irmãos. 18 irmãos. Imagina agora esses 18 irmãos tendo ali uma média de 3, 4, 5 filhos. Dava para encher 2 igrejas dessas. Então, meu avô, ele, quando fala sobre encher a terra, ele levou a sério mesmo. Então, a gente é bem volumoso, assim, em questão de família. Mas eu quero hoje, antes de começar aqui, o pastor falou, daqui a pouco vão sentir um cheirinho de churrasco, o pessoal já está lá, colocando na brasa lá, não saia daqui sem passar lá, comprar o teu combo, né? Se não tiver dinheiro para pagar, o pastor pode pagar para você. Só chegar no pastor ali. E já estou há alguns anos aqui em Rio Firme, uns 3, eu não sou ruim pra caramba com data, mas acho que já uns 3 anos. E o pastor se chama Jefferson, eu sou Jefferson. E uma vez colocaram num grupo de homens e começaram a dar parabéns no dia 24 de janeiro, que eu faço aniversário. Começaram a dar parabéns para o pastor Jefferson Ferreira. Eu falei, louco. Como assim? É o meu aniversário, acho que o pessoal errou. E de repente, gente, a gente se chama Jefferson e faz aniversário no mesmo dia. Aí eu falei, eu acho que é aqui mesmo, não adianta, não tem para onde correr, né? Isso só pode acontecer uma vez, né? Cada século aí. Obrigado, Everton. Olhe para Jesus, coloca para nós lá, Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por cada pessoa que aqui está, que nessa noite nós possamos aqui ouvir a Tua voz. Prepara, Senhor, a cada coração que aqui está, que essa semente que será lançada, Senhor, ela venha cair em terra fértil, Senhor, e venha produzir o fruto, Senhor, para o qual ela será lançada, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém, queridos? Então, olhe para Jesus. O pastor já colocou aqui, a gente fez um curso, a gente já aprendeu da palavra de Deus. É tão gostoso você aprender da palavra de Deus. E nesse mundo turbulento que estamos vivendo, que é muita correria, o dia amanhece, de repente ele já está anoitecendo, e as coisas vão acontecendo, tudo atropelado, tudo acontecendo tão rápido em nossas vidas, e muitas das vezes a gente não para sequer um segundo para olhar para Jesus. Então hoje, estamos aqui para que talvez você não lembre da ministração que foi falada, talvez você não lembre aquilo que foi dito, até o louvor que foi cantado, mas uma coisa eu quero que você saia daqui lembrando: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Queridos, quando a dificuldade vir, olhe para Jesus. Quando os problemas, as situações quiserem te esmagar, olhe para Jesus. Não tem para onde você ir, olhe para Jesus.
Queridos, quero que você grave isso no teu coração, porque vai haver momentos que é só você e ele. O teu marido não vai poder te ajudar, a tua esposa, os teus filhos, o teu chefe, a tua família não vai poder fazer nada por você. Mas eu tenho certeza que ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Queridos, eu quero contar um breve testemunho, já que tem bastante visitante, o resto já está meio cansado de ouvir, mas vamos contar de novo. Queridos, eu estava um tempo na minha vida, alguns anos atrás, como falei para você, eu sou ruim de data, mas eu acredito que era ali por meados de 2019, ou um pouco antes, 2016, 2017, não sei, faz um tempo. A gente estava trabalhando muito, estava tudo muito rápido acontecendo, precisava estar em vários lugares no mesmo tempo, precisava ser que nem Jesus, porque a gente trabalha com obra, estava numa obra, estava em outra, e pensando em pagamentos e aquela coisa toda. E eu estava em cima de um barracão de 9 metros de altura ali na Marechal, um pouquinho para frente do terminal do Carmo, e estava o pessoal trabalhando comigo, a gente subiu no andaime, a gente subiu no barracão assim, o barracão tinha 9 metros de altura, e eu falei para os meninos que trabalham comigo, eu falei, quando vocês forem trabalhar aqui, faz o seguinte, usa um cabo de vassoura para vocês pintar essa fachada, porque passa uma rede de alta tensão de 13 mil volts, passa ali. Na época eu não sabia, mas eu sabia que passava algo muito forte ali. E eu subindo até aquele lugar ali para mostrar o serviço, eu não sei o que deu aquele branco. Eu falei assim, sabe do que eu estou aqui em cima já, eu já vou fazer, me alcança o extensor, e me alcançaram o extensor, todo mundo sabe que ele é de ferro, ele é de aço, né? Tem uma capa de plástico, e eu me debrucei em cima da calha, e comecei, a primeira vez que eu levei o rolo para baixo, quando eu subi eu bati na rede de alta tensão, a cara não chegou nem a bater, ela entrou naquele arco, que falam do arco de alta tensão, deu um estrondo muito grande, eu estava deitado, então eu não caí, porque eu desmaiei, fiquei alguns segundos desmaiado, e quem estava lá embaixo, estavam isolando para mim, para não cair tinta lá embaixo, viu que a minha mão ficou mole, ficou caída assim, um grande amigo meu sócio, que era na época, ele viu a minha mão e ele falou assim, não tem mais jeito, não tem o que fazer, né? Infelizmente, e aí ele ficou ali bem preocupado, e os meninos subiram lá em cima, viram que eu estava lá, né, tentaram me acordar, e eu fiquei alguns segundos, queridos, surdo, porque o baque foi tão grande, e na hora que eu voltou a minha consciência, eu pensei assim, eu acho que acabou, porque a gente eu tinha visto algumas tragédias, alguns acidentes assim, e eu vi que pessoas estouravam, o choque entrava pela mão, saía pelo pé ou por algum outro lugar. E eu não sentia meu braço, não sentia minha perna, não sentia nada. Eu até brinco que eu tinha 1,80 m e o choque me deixou com 1,60 m. Mas eu não sentia nada, eu não sentia meu braço, não sentia. Aí eu estava surdo e olhando para cima, as nuvens. Juro por Deus que eu pensei que estava no céu. Eu não escutava nada, foi um estrondo muito grande. Só que daí começou a voltar os sentidos, eu olhei assim, tentei olhar, eu via meus pés, eu via minhas mãos, falei, não perdi, está aqui ainda, não está funcionando, mas está aqui. Aí começou a voltar, e quando começou a voltar os sentidos, parecia que tinha alguém colocando fogo por dentro do meu braço, por dentro das minhas pernas, porque o choque ele corre pelas veias, e aquilo uma dor terrível, uma dor tremenda, e todo mundo falando, até no hospital, quando cheguei, os bombeiros chegaram a me tirar de uma maca lá, parei a Marechal, que eles nunca achei que ia parar a Marechal, parei a Marechal, para eles colocarem um guincho para me tirar de lá, cheguei no Evangelho, todo mundo falando que poderia ficar com muitas sequelas, por causa de muitas coisas, mas que eu fiquei 7 dias internado, mas graças a Deus, o que eu tive foi uma queimadura de 3º grau, alguns pontos do meu braço, e para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje estou aqui para contar essa história para você. Queridos, talvez ali Deus me deu mais uma chance para me olhar para Ele.
Naquele momento eu não estava olhando para Jesus, eu estava olhando para a correria, para o dia a dia, para os problemas, para as situações, para tudo. Eu estava olhando menos para Jesus. Mas foi Ele que me socorreu. Foi Ele que me deu a vida novamente. Porque o choque daqueles que quem trabalha com quem é eletricista conhece, sabe que não é fácil. Poderia ter acontecido ali uma tragédia muito grande, eu poderia ter morrido. Mas se eu estou aqui hoje é porque Ele teve misericórdia de mim. Então nessa noite eu quero hoje deixar isso frisado no teu coração. Olhe para Jesus. Olhamos para muitas coisas, como já disse, para muitas dificuldades, para todos os problemas, e deixamos Jesus de lado. Sendo que Ele é o único que pode mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar a nossa família, transformar nossas famílias. Hoje tem muitos visitantes aqui, pessoas que já vieram talvez de outras igrejas, já participaram de outros ministérios, outros talvez não ouviram ainda falar de Jesus. Mas nessa noite, independente seja qual é o grau de fé que você tenha, olhe para Jesus. Amém? Quem olha para Jesus não perde o caminho. Quando nós estamos olhando para Jesus, se Jesus é o nosso foco, nós não se perdemos. Porque é muito fácil nessa vida que estamos hoje a gente se perder no meio do caminho. Se for perguntar assim, qual que é o teu objetivo de vida? Para onde você está indo? A grande esmagadora maioria vai dizer, eu não sei para onde eu vou. Qual que é o teu objetivo de vida? O que você tem colocado como alvo, como meta, como sonho? Não, eu não sei, eu só estou vivendo. Eu só estou sobrevivendo. Mas Jesus, Ele traz para nós, está escrito que nós vamos ter vida e vida com abundância. Ter vida e vida com abundância. Será que nós estamos vivendo em abundância com Cristo? Será que nós não estamos desviando o nosso olhar de Jesus? Será que muitas vezes, talvez, você esqueceu de como é estar com Ele? Quantos aqui já tiveram na presença de Deus e hoje já não estão mais? Quantos aqui já ouviram a voz de Deus no pezinho do seu ouvido e hoje já não ouve mais? Quantos aqui já dobrou o joelho para orar e foi tão usado por Ele e hoje você não é mais? Queridos, Jesus está voltando. Jesus está à porta e bate. Mas nós precisamos estar sensíveis para ouvir a batida dele. Porque ele não é que nem o inimigo que sai quebrando porta, arrebentando tudo. Jesus, ele é sutil. Ele vai bater na porta do seu coração. Talvez hoje ele já esteja batendo na porta do teu coração. Ah, mas eu não quero ser crente, eu não quero ficar indo na igreja, é muito careta ficar vindo na igreja. Querido, não estou falando de igreja, eu estou falando de Jesus. Aonde? Porque aqui nós estamos passando somente alguns minutos, talvez 1 hora ou 2. Mas a tua vida ela acontece lá fora. A tua vida não acontece somente quando estamos, porque seria muito bom, né, pastor? Estamos protegidos aqui, estamos em um ambiente que foi preparado como uma palavra, com pessoas que oraram, pessoas que dedicaram esses momentos para que você pudesse estar aqui hoje, convidaram você. Então aqui estamos num ambiente controlado, num ambiente legal. Mas a vida ela acontece lá fora. Quando você chega na tua casa, quando você está com a tua esposa, com seus filhos, com a sua família, a vida ela acontece lá fora. Aqui estamos ouvindo e celebrando juntos a presença de Deus, mas a vida acontece lá fora. E muitas vezes o nosso maior empecilho é falar assim, não quero ser crente porque eu não quero ficar indo na igreja. Querido, vir à igreja é algo para nós, é algo maravilhoso, mas isso é o de menos. Porque Jesus ele quer estar com você lá no teu carro, lá na tua casa, lá na sua empresa, lá no seu trabalho. Quando você está sozinho em casa, quando você está com a sua família, Jesus quer participar da tua vida todos esses momentos. Só que muitas vezes nós deixamos de lado aquilo que mais importa e damos importância para aquilo que não tem importância. Muitas vezes nós queremos dar para a nossa correria, parece que gostamos da correria. Não, vamos lá, vamos pescar, tio Edson, vamos pescar? Não, está muito corrido, não dá. Está muito corrido, não dá para fazer as coisas que muitas vezes é tão gostoso, tão prazeroso, não dá porque é muito corrido. Só que muitas vezes se apaixonamos, estamos apaixonados
tem que estar corrido. Não dá para marcar um jogo de futebol porque está corrido. Não dá para sair com a família porque eu tenho um trabalho para fazer. Eu tenho minha empresa para administrar. Eu tenho muitas coisas. Só que, queridos, o tempo vai passando e nós vamos deixando o que é mais importa, que é momentos com as nossas famílias, com os nossos filhos e principalmente tempo com Jesus. Eu quero que você lembre agora qual foi o dia, quanto tempo faz que você foi orar sem precisar de alguma coisa, sem que você precisasse de uma cura, de uma libertação, de uma bênção financeira, sem que você precisasse de algo que tivesse uma necessidade ali. Faz quanto tempo que você foi orar, sem que você não precisasse de uma cura, de uma libertação, somente porque gostava de estar com Jesus? Aleluia. Será que faz tempo, queridos? Será que algum dia você já foi orar sem que você precisasse de algo dele? Eu não estou falando que está errado, não estou falando que isso é com ele mesmo, ele vai te abençoar sim, mas qual foi o dia que você simplesmente porque sentiu saudade? Eu sinto saudade do meu mestre, então eu quero conversar com ele. Quantas vezes você está no teu carro, você está ali lembrando da palavra, lembrando de um versículo, e você consegue ali a se alimentar daquela palavra, você consegue conversar com Jesus, e aquele ambiente é transformado. Queridos, nós precisamos olhar para Jesus. Amém? Amém? Levante as mãos assim. Eu preciso olhar para Jesus. Vamos lá, mais uma vez. Eu preciso olhar para Jesus. Eu vou olhar para Jesus. Repita assim. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos estar na presença de Deus. Deixa eu avançar aqui. Meus espetinhos já estão tudo assados lá. Os irmãos estão bem doidos lá já, tocando fogo aqui. Eu quero falar um pouquinho com você sobre Pedro. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre Pedro. Pedro, ele era aquele cara muito impulsivo. Era um dos discípulos de Jesus mais impulsivos. Era aquele que levava umas lambadas de Jesus assim, que era terrível. E um dia, Jesus ele sai e os discípulos eles vão atravessar o mar e começa uma tempestade terrível. E de repente, no meio daquela tempestade, aqueles discípulos eles olham e vê, tem uns que acham que até é um fantasma que está no meio daquela tempestade. Quem que estaria ali? Mas era Jesus que estava lá. E Pedro ele é muito audacioso. Ele chega assim e fala: mestre, se é tu, Jesus, peça que eu venha ter contigo. E é engraçado porque nós, seres humanos, a gente costuma olhar e falar assim: mas afundou. Andou, mas afundou. Não é assim? Pedro afundou. Queridos, mas você tem ideia que o ser humano, como eu e você, andou sobre as águas sem afundar? Você tem ideia que alguém teve tanta coragem de falar assim: Jesus, se é você mesmo, Jesus, deixa eu andar, deixa eu ir até você. E Jesus fala: pode vir. E ele começa a andar. Pedro, ele começa a caminhar sobre as águas. Queridos, isso para mim é transformador. Como que alguém com peso, com toda a gravidade, e vai lá e consegue andar sobre as águas? Imagina o tamanho da fé de Pedro. Imagina o quanto que ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus, que podia fazer tudo o possível e o impossível. E Pedro, ele começa a caminhar sobre as águas. E ele começa a olhar para Jesus, e ele começa a caminhar sobre as águas, e Pedro começa a ir até Jesus. Ele começa a dar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto passo. E Pedro, ele fixa, aqui em Hebreus, que a gente acabou de ler, fixe os seus olhos para ele. Então Pedro agora ele fixa os olhos para Jesus e ele começa a caminhar. Ele começa a andar. Ele começa
a chegar perto de Jesus. Aí vem a segunda parte. Pedro começa a ver que o vento está muito forte, pastor. Pedro começa a ver que talvez esteja chovendo muito forte. E as ondas, elas são avassaladoras, elas estão vindo e estão batendo em Pedro. E Pedro continua caminhando. Mas agora Pedro para de olhar para Jesus. Ele começa a olhar agora para as dificuldades. Ele começa a olhar para o tamanho da onda. Pedro agora ele começa a olhar para o vento. Está muito forte o vento. E ele vai tirando os seus olhos de Jesus. Agora eu quero trazer para você, para os dias de hoje, quantas vezes eu e você fomos chamados para algo grande na presença de Deus? Quantas vezes Deus já te chamou para andar com Ele, para você ir até Ele? E no momento que você estava indo até Ele, você começa a desviar os seus olhos. Pedro, quando ele desvia os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Porque a tempestade estava grande, os problemas estavam grandes, o vento estava forte. E Pedro agora ele começa a afundar. Mas Jesus estava ali. Amém? Muitas vezes Deus tem te chamado para algo grande, para algo poderoso. Talvez para você andar sobre as águas. E você até desce do barco. Mas muitas vezes o teu olhar não está fixo no Senhor. E você começa a afundar. E você começa a afundar porque a tribulação é forte, os problemas são difíceis. É muito difícil. Porque, queridos, a provação, concorda comigo que a provação, ela vem muitas vezes para nos esmagar. Parece que quando os dias maus da nossa vida ele vem, seja uma perda, seja um problema, sei lá, financeiro, seja uma falência, alguma coisa, parece que aquilo vai te esmagar. Mas de repente o dia seguinte você amanhece, você está respirando, você está podendo comer, podendo se alimentar, está ali com a sua família. Então aquilo não foi para a morte, mas foi para que você se fortalecesse na presença de Deus. A provação de Pedro era ele fixar os olhos no Senhor. E quando nós fixamos os olhos no Senhor, nós não podemos desviar os olhos dele, nós precisamos realmente olhar para Ele, olhar para Jesus, porque é Ele que nos dá a fé. Se eu estou olhando para Ele, porque eu tenho fé nele, então eu vou até Ele. Queridos, Deus está falando com você nessa noite. Se você tem algo que foi chamado para fazer, que eles não estão falando somente de igreja, servir ao Senhor, não. Muitas vezes você foi desafiado em algo grande na sua vida, seja ela no trabalho, numa empresa, talvez algo que você tenha que arriscar muita coisa. Você até desce do barco, mas quando o primeiro problema ele vem, você já corre de novo para o barco, porque o barco é um lugar de segurança, é um lugar controlado. Então para você fica mais fácil. É mais fácil quando nós podemos controlar. Mas Jesus está chamando eu e você para jogar sobre Ele os nossos pensamentos, os nossos sonhos. Não é olhar para Jesus e falar assim: Deus, eu sonho isso, então me ajuda a ter esse sonho. É olhar para Ele e falar assim: Deus, qual que é o sonho que você tem para mim? Consegue entender isso, queridos? Não é você olhar para Jesus: Deus, eu tenho um sonho, me ajuda a conquistar esse sonho. É você olhar para Ele e falar assim: Deus, qual que é o teu sonho para mim? Porque você foi criado, você foi sonhado para estar aqui. Amém? Não somos um erro ou uma falha, não. Fomos criados por Deus. Jesus naquela cruz do Calvário, cada passo que Ele dava, com certeza que Ele sabia que nós um dia estaríamos aqui orando e dedicando a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Que nós não venhamos fazer, que nós venhamos ter a coragem de Pedro, mas que nós venhamos fixar os olhos no Senhor. Quando Pedro ele começa a afundar, até isso é bom. Olha só, Pedro afundou. Mas quando você está indo para Jesus, Pedro ele grita e fala: Mestre, me ajuda.
E Jesus vai com as suas mãos e segura ele e levanta Pedro de novo. Queridos, quando você está com ele, ele não vai deixar você se afogar. Quando você está com Jesus, ele não vai deixar você se afogar. Você não vai perecer, mas você precisa estar com os olhos nele, amém? Aquilo que domina os nossos olhos pode dominar os nossos corações. Se você está olhando talvez para trás, para aquilo que já passou, o momento que já passou, aquele se foi bom ou ruim, infelizmente não tem muito o que você faça. Talvez você já se decepcionou com a igreja, com líderes, com muitas pessoas, mas eu tenho certeza absoluta, com toda a fé do meu coração, tenho certeza que o meu Jesus, ele nunca te decepcionou. O Jesus que eu sirvo, ele nunca se decepcionou. Porque muitas vezes temos um olhar de Jesus como aquele homem que, se fosse para Jesus só salvar a humanidade, Jesus podia aparecer, pastor, com 30 anos, e dali 3 dias morrer e salvar a humanidade. Se fosse por isso, estava tudo certo. Não está certo. Se Jesus fosse somente para pagar o preço naquela cruz, ele não poderia aparecer como um homem de 30 anos, 33 anos, morrer e está tudo certo, estaríamos salvos, está tudo certo. Jesus não veio só para pagar o pecado. Jesus ele veio para trazer um modelo. Jesus ele nasceu de mulher. Jesus ele foi limpo, Jesus ele foi cuidado, ele foi ensinado. Jesus, aquele que criou os céus e a terra, agora ele está aprendendo a andar. Amém? Aquele que criou os céus e a terra, porque o verbo se fez carne. Então Jesus estava no início, quando tudo aconteceu. Agora Jesus está aprendendo a andar. Jesus está aprendendo ali as primeiras coisas básicas da vida. E Jesus ele cresce, ele começa a aprender, começa a crescer, começa até chegar ao teu ministério. Jesus ele veio para trazer um modelo. Muitas vezes nós olhamos para Jesus e achamos que ele é somente o Salvador. Queridos, Jesus veio trazer um modelo. Estar com Jesus não é sobrenatural, é natural. O que é sobrenatural muitas vezes é nós não viver com ele. Porque olhamos para Jesus, não quero viver o sobrenatural de Jesus, amém, glória a Deus. Mas Jesus veio para trazer o natural. Ele era simples, ele não tinha mágoa. Jesus era simples, ele ensinou tudo. Está tudo aqui escrito, querido. É só você olhar para a Bíblia, olhar para Cristo. Ele vai te ensinar que Jesus era muito simples. Não precisamos inventar roda, não precisamos enfeitar o pavão. É só obedecer, é só seguir a palavra de Jesus. Amém? Quem está comigo aqui dá um amém. Glória a Deus. Já vamos lá, gente. Podia o pastor pegar, o pastor pode falar, gente. Glória a Deus. Quem aqui entendeu? Quem aqui já entendeu o Evangelho? Como que o Evangelho chegou para você? Como que o Evangelho se apresentou para você? Porque você vir aceitar Jesus é maravilhoso, mas muitas vezes a gente vem, pastor, com uma emoção ali, a gente vai ficando, tudo bem, mas quando que o Evangelho se apresentou para você? De uma forma que você entendeu, falou, puxa vida, eu preciso de Jesus. Porque muitas vezes vamos levando a vida e vamos na igreja, oramos e jejuamos e está tudo certo. Mas quando que Jesus ele se apresentou para você, quando que você entendeu o Evangelho? Não, eu preciso estar com Ele. Eu preciso estar com Jesus. Quando nós aprendemos que para entender o tamanho do amor de Deus para nós primeiro precisamos entender o quão miserável nós somos. Daí você fala assim, pastor, mas eu não sou miserável. Pastor, aí é mais... Porque vemos aqueles testemunhos de pessoas que matavam, que roubavam, que se prostituíam, e falavam assim, agora Jesus me curou, e cura, e amém, glória a Deus. Mas e aquele que não matou? E aquele que não roubou? E aquele que teve uma vida tranquila? Talvez até nasceu num berço evangélico, talvez até já nunca teve em lugares que não era para estar. Aí você fala assim, não, mas Deus ele amou demais aquele irmão que matou um monte de gente,
Então Jesus estava com ele, tamanho do amor de Deus que Deus teve com ele. Mas eu sou mais tranquilo, eu sou mais light. Queridos, quando eu penso, eu e você pensamos dessa forma, nós não entendemos o tamanho do amor de Deus, porque a curva do amor de Deus, ela está para cima. A curva de eu entender o tão pecador eu sou, ela vem para baixo. E essa distância de quão miserável eu sou até o amor de Jesus, essa distância é o tamanho do amor de Deus. E muitas vezes nós estamos aqui assim, pensando, puxa, o amor de Deus não é tão grande, porque eu já sou uma pessoa boa. Eu já sou uma pessoa boa, então Jesus não pagou um preço assim tão grande por mim. Mas, queridos, o tamanho, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós já nascemos no pecado, o quanto errados nós somos. E mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo assim, Ele te ama de todo o coração. Queridos, o tamanho do amor de Deus, se você entender isso, o tamanho do amor de Deus, nunca mais você se afasta dele. Glória a Deus. Quem olha para Jesus encontra força. Eu coloquei aqui. Coloca para nós lá Mateus 28, 11, 28 ao 30. E aqui eu já quero fechar. Vinde a mim todos os que estão cansados e carregados suas pesadas, carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha cama e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Só até aí. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Glória a Deus. Queridos, esse versículo ele resume a nossa vida, a nossa fé, porque Jesus ele está te chamando hoje. Jesus ele te chama hoje. Está cansado? Está difícil? Está com problemas? Está com muita dificuldade? Sei lá, alguma coisa que está acontecendo? Está pesado o fardo? Vem de mim, que eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Queridos, Ele está te chamando hoje, porque Ele quer tirar. Tem pessoas que não precisam, mas elas querem carregar as cargas, muitas vezes até nos outros. Muitas vezes, pastor, não é nem delas. Muitas vezes as pessoas elas têm a carga delas para carregar, mas ela quer também um pouco do outro. Queridos, você não vai aguentar. Uma coisa eu digo, você não vai aguentar, ou se aguentar, vai aguentar por pouco tempo. Mas se você está assim, nessa noite, Jesus está te chamando. Vem, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele vai te dar um descanso. E muitas vezes nós precisamos de descanso, descansar nos braços do Pai. Aquele que se assenta nos salmos, aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que nós precisamos estar descansando hoje na presença de Deus. Queridos, o Pai, se eu tenho algo para dizer para você nessa noite, além de você olhar para Jesus, é que o Pai está com saudade de você. Aleluia, Jesus. O Pai, qual o Pai que o filho fica longe? Hoje meu filho está aqui também, com alegria, meu filho mais velho. Qual o Pai que o filho está longe e não tem saudades dele? Querido, quão longe você está dos braços do Pai? Você que é pai aqui, quando o seu filho fica longe, o meu filho, quando ele está longe, ele fica mantendo contato mais com a mãe dele sempre está lá. Aí, já acordou? Como é que você está? Já comeu? Ele tem 20, vai fazer 21 anos. E eu chego para a Cintia e sempre pergunto: Cintia, você já. O Rafa já te respondeu? O Rafa já falou com você? Não, ele já acordou. Já
Já comeu aqui. Querido, se nós que somos tão pecadores, agora você imagine Jesus, que te criou, que te fez do jeito que você é, e te ama do jeito que você é. Imagina a saudade que Ele tem de você. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus.